Senhor, nessa noite nos voltamos à Tua presença e pedimos, Senhor, para que o Senhor continue iluminando os nossos olhos, abrindo os nossos olhos por meio da Tua palavra. A Tua palavra nos abre a visão, a Tua palavra nos tira de toda a cegueira. Queremos Te rogar, Senhor, que se ainda houver em nós qualquer resquício de cegueira, que o Senhor possa estar eliminando. Elimina, Senhor Jesus, de dentro de nós qualquer cegueira espiritual, Senhor, qualquer resquício de morte, qualquer resquício, Senhor Jesus, de rebelião, de descontentamento. Leva-nos, Senhor, a sermos simples, puros, Senhor, na Tua presença, crendo no Teu falar, crendo na Tua palavra, crendo, Senhor, que aquilo que nós temos recebido provém diretamente do Senhor, que a palavra que tem chegado a nós provém do Teu trono, provém, Senhor, do Teu coração. Senhor, e como igreja queremos absorver essa palavra, não, Senhor, na nossa mente, Senhor, mas em todo o nosso ser, no nosso coração, no nosso interior. Por isso, Senhor, lava-nos nessa noite, lava-nos, Senhor, de toda a contaminação, Senhor, dessa semana, tudo aquilo que possa ter nos contaminado, e tudo aquilo que possa ter, Senhor, trazido alguma mancha, Senhor, em nós, que o Senhor possa eliminar. Senhor Jesus, ganha-nos mais para Ti. Senhor, hoje nós podemos ver, graças ao Senhor, que o Senhor um dia nos achou, e um dia o Senhor nos curou, e um dia o Senhor nos devolveu a visão, Senhor. E queremos, Senhor Jesus, a cada dia ter a nossa visão mais clara concernente à Tua vontade, concernente ao Teu desejo, concernente ao Teu governo, Senhor. Esteja abençoando a Tua igreja, abençoa o Senhor, o Teu povo. Senhor, nós Te louvamos. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus, hoje nós vamos ver a semana 3 do nosso alimento diário. Amém? Tem como título, o título é um pouquinho maior essa semana, tem como título Jesus veio ao mundo para que os que vejam. Então o Senhor ele veio para dar-nos visão e restaurar a nossa percepção espiritual. Nós, a todo momento, quando nós temos contato com a palavra, irmãos, além de nós lermos, somente você ler não é suficiente. Não sei se você me entende. Às vezes nós achamos que pegar, por exemplo, o nosso alimento diário, a imersão diária, ali você correu o olho ali, e você leu ali, cumpriu a tabela do dia, não é isso? Já é o suficiente, irmãos, mas não é o suficiente. Além de ler, nós precisamos ver. Na sua leitura diária, e eu faço a pergunta para mim também, na minha leitura diária, você tem visto? Hoje, quando você leu o seu alimento diário, você viu? Ou você só leu? É uma diferença muito grande. Quando nós lemos de forma superficial, o máximo que você consegue é absorver informações na sua mente, dentro do encargo de João capítulo 9. Você viu ali os versículos, você viu ali as passagens, você viu ali do que se trata, mas essa palavra, ela não te revelou algo. A palavra, ela precisa nos revelar. Então, quando eu tenho um contato com a palavra de forma adequada, além de ler, eu vejo. O correto é eu ler e ver. Eu não posso só ler. Quando você lê e vê, irmãos, a sua vida é transformada. Algo muda em você. Algo acontece no seu coração. Talvez você tenha lido e visto e lido, né, dia após dia, e não tenha acontecido nada. Aí nós precisamos orar desesperadamente ao Senhor. Senhor, eu estou lendo, mas eu não estou vendo, Senhor. Senhor, restaura a minha visão. Como lemos aqui, vemos no hino, não é isso? Senhor, a palavra, a visão me abriu. Amém? Então essa palavra, ela nos abre a visão para que nós possamos entender e compreender
o desejo de Deus para nós hoje. É tão gostoso quando você lê, quando você tem contato com a palavra e você vê, não é isso? Irmãos, é algo que nós não conseguimos explicar. Quando você tem contato, quando você desfruta, quando você lê, quando você vê, você não consegue passar isso aí para as pessoas por meio de palavra, irmãos. Isso é uma experiência que o Senhor dá a cada um de nós. Não é isso? Às vezes você chega cheio de vida, aí às vezes alguém pergunta, o que está acontecendo com você? Parece que você viu alguma coisa. Eu vi sim, eu vi o Senhor. Eu vi Cristo na palavra. Eu vi Cristo por meio da palavra. Então, irmãos, nós precisamos checar a nossa vida. Além de ler, nós precisamos ver. Certo? Se você tem visto, louvado seja Deus por isso, louvado seja o Senhor. Mas se eu não tenho visto, irmãos, alguma coisa está acontecendo. Então nós nos voltamos ao Senhor, que Ele é misericordioso, Ele está pronto para nos salvar, e nós oramos, Senhor, eu não estou conseguindo ver, Senhor, o Teu desejo, eu não estou conseguindo ver o Teu desejo para a minha vida, eu não estou conseguindo ver o Teu desejo para a igreja, eu não estou conseguindo ver o Teu desejo para o Seu povo. Se eu não estou conseguindo ver, eu estou lendo, mas eu não vejo. É como fala em Isaías, tem olhos, mas não veem. É isso. Então, que esse seja o nosso pedido ao Senhor nessa noite, para que além de nós lermos, que nós vejamos aquilo que o Senhor tem para nos falar. Amém? E quando você tem contato com a palavra no Espírito, irmãos, você além de ler a palavra, você vê a palavra. Diferente, ler e ver. É isso? Então que o Senhor nos ajude quanto a isso. Eu acredito que já esteja aberto aí na sua mão, a sua Bíblia. Essa semana nós vimos o capítulo 9 do Evangelho de João, que vai do versículo 1 ao versículo 46. É óbvio, não vamos... 41, perdão. Nós não vamos tocar em todos os pontos, tá? Nós vamos tocar aqui nos pontos principais. E o capítulo 9, no versículo 1, fala o seguinte: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Vamos ler até o 7. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Aqui nós temos uma passagem de a cura de um cego de nascença. Essa pessoa, esse homem, ele era cego fisicamente, ele era cego mesmo, cego. Mas quando a palavra de Deus chega a nós, por isso que Paulo, quando fala aos Coríntios que o homem natural ele não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura, porque as coisas do Espírito, elas se discernem espiritualmente. Então, quando nós lemos a palavra, nós temos que perceber que o que Deus quer nos falar não é o que está preto no branco. Porque aqui está falando de um cego, aí você olha e fala assim, mas graças a Deus eu nunca fui cego. Mas aqui, irmãos, a palavra, se você ler, depois pesquisar no original grego, a palavra cego, ela tem dois significados. Primeiro significado, cego mesmo, fisicamente, mas tem um outro significado que também é aplicado, que quer dizer cego mentalmente ou espiritualmente. Então, quando nós vemos uma palavra como essa, nós temos que perceber que o Senhor aqui, além de estar falando, claro, que o que foi registrado era uma cegueira física, o Senhor quer nos mostrar algo que vai além do físico e do natural.
que é concernente à cegueira espiritual. Porque nós todos aqui, nós vemos com os nossos olhos físicos, não é isso? Graças ao Senhor. Mas será que todos aqui conseguem ver com os olhos espirituais? Ou, como alguns entendem, os olhos da fé? Então, quando ele fala desse cego de nascença, ele quer nos mostrar algo muito importante na nossa vida hoje e que deve, irmãos, guiar a nossa vida, que é concernente à importância de nós compreendermos e vermos aquilo que Deus tem nos falado. Antes de entrar nos pormenores do cego, você leu no seu alimento diário, mas vamos ver alguns pontos. Quando que surgiu a cegueira no homem? Quando que surgiu a cegueira no homem? Está lá em Gênesis, não é isso? Gênesis capítulo 2. Vamos ver primeiro o capítulo 2, versículo 15 ao 17. Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao 17 fala: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Deu quem? A ordem a quem? Ao homem. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A serpente usou este versículo aqui, ó, o versículo 16, para enganar o homem. Depois nós vamos ver sobre isso. Versículo 16, a serpente usou este versículo aqui, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Se você ler o versículo 9, fala o seguinte: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois bem, Deus prepara o jardim do Éden para receber o homem, e Deus planta toda sorte de árvores agradáveis à vista para alimento do homem. Mas Deus, além de toda árvore para alimento, Deus ainda traz para o jardim duas árvores. A primeira, a árvore da vida, que estava no centro ou no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus olha para o homem e fala: Adão, presta atenção, detalhe, por que quando o homem peca, quem comeu primeiro do fruto? O fruto? Eva. Então por que Deus, ao chamar o homem na responsabilidade, chama Adão? Adão, cadê você? Porque quando Deus deu a orientação, Eva ainda não havia sido criada. Quem recebeu diretamente da boca de Deus a orientação foi Adão. A mulher ainda não tinha chegado. Você vê que ela foi formada aqui a partir do versículo 18. Então Deus fala: Adão, presta atenção que eu vou te falar uma coisa, e às vezes nós não gostamos de prestar atenção no que Deus fala. Adão, está vendo todas as árvores? Imagina o diálogo de Deus com Adão. Não está escrito aqui, irmãos, mas eu imagino isso aqui. Deus mostra a Adão: olha isso aqui, está vendo? Estou vendo. Pode comer disso tudo aqui. Mas você está vendo, Adão, esta árvore no meio do jardim? A árvore da vida? Sim, Senhor, estou vendo. Estou aplicando, irmãos. Dessa você come, Adão, à vontade. Mas você está vendo aquela outra árvore ali, Adão? Estou vendo. A árvore do conhecimento do bem e do mal? Adão, dela você não come, Adão. Porque no dia que você comer, certamente você morrerá. Então, irmãos, a árvore que era para o homem comer, além das árvores frutíferas para alimento do corpo, teria que ser, originalmente o desejo de Deus, a árvore da vida. Mas a serpente
serpente, agora o capítulo 3 de Gênesis, versículo 1, fala o seguinte: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Por que não disse ao homem? Porque quem recebeu diretamente de Deus foi o homem. Certo? Disse a mulher. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Olha só, usou o versículo 16. Você sabe como que você gera dúvida no coração de uma pessoa? Fazendo uma pergunta para ela. Irmãos, até aquele momento, suponha-se que o homem tinha total convicção da palavra de Deus. Ele tinha total convicção de que a palavra de Deus era para ele uma direção e um encabeçamento. A serpente aparece e qual que foi o ponto que ela tocou e o ponto crucial para derrubar qualquer cristão, qualquer filho de Deus em todas as eras? Levá-la a duvidar da palavra de Deus. A serpente não afirmou, a serpente perguntou. Entendeu? Não é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Olha, fez uma pergunta. Nessa pergunta a Eva já caiu, irmãos. Você sabe por quê? Todas as vezes que você tem contato com alguém que duvida da palavra, você também passa a duvidar da palavra. Quando você encontra alguém que começa a questionar a palavra de Deus, e você permanece em contato, não é isso? Eu não estou falando, irmãos, em contato em outras áreas, não estou falando disso, eu estou falando concernente ao diálogo referente à palavra. E você começa a ter contato, e essa pessoa começa a levantar questionamentos, irmãos, é inevitável você, lá no fundo mesmo, não começar a ter dúvida da palavra. Então, ela fez essa forma, e o versículo 2 fala: respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Ela já substituiu a árvore. Aos olhos, corretamente, de forma correta, a árvore que estava no meio era a árvore da vida. Só que a mulher, quando já tem aquele diálogo com a serpente, ela tira a árvore da vida do meio do jardim e coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui ela já tinha caído, irmãos. Ah, mas o homem não caiu quando ele comeu do fruto? Não, ele caiu na hora, no momento que ele duvidou da palavra de Deus. Nós não caímos, você não cai. Vamos falar assim, o irmão caiu, o irmão se afastou. Ninguém se afasta no momento em que deixa uma reunião, deixa de estar junto com os irmãos, deixa de estar na comunhão da igreja. Esse não é a verdadeira queda, esse é o resultado da queda. Essa pessoa cai a partir do momento em que ela começa a duvidar da palavra. Então, nessa noite, e em todo o nosso viver, irmãos, todos os nossos dias da nossa vida, nós precisamos orar: Senhor, não me permita duvidar do que eu falar. Porque a queda, irmãos, a queda mesmo é quando a dúvida surge e eu passo a questionar: será que isso é a palavra de Deus? Será que isso que está acontecendo aqui é a palavra de Deus, é a vontade de Deus? Será que esse negócio dos nossos jovens, adolescentes, as crianças virem aqui fazer o grito de guerra, será que isso é de Deus? Irmãos, nós precisamos limpar o nosso coração de todo questionamento e arrazoamento. Então, irmãos, nós não podemos impedir a dúvida de vir a nós. Isso aí é impossível. Mas você pode impedir dela ficar em você, dela permanecer em você. Isso aí você pode, na sua mente, no seu coração. Aí o versículo 4 fala o seguinte: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Versículo 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores de quê?
conhecedores da vontade de Deus, presta atenção no que a Bíblia fala, a palavra fala. Olha o que a serpente fala. Quando você comer, os seus olhos se abrirão e você será conhecedor da vontade de Deus. Conhecedores do bem e do mal. Porque até aquele momento o homem era puro. O homem era puro. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos. Nós cantamos aqui um hino que o Senhor deseja abrir os nossos olhos. Mas aqui fala que os olhos se abriram quando eles comeram. Irmãos, há dois tipos. Eu quero que você entenda, e se der tempo, vamos finalizar com isso. Há dois tipos de abertura de olhos. Por isso que nos últimos capítulos de João, capítulo 9, você vê o Senhor falou o seguinte: eu vim para que os que não veem, vejam, e para os que vejam, não veem. Certo? Esse momento aqui, irmãos, abriu os olhos do homem, aquele lado do olhar do homem que Deus não queria que o homem tivesse. Porque a partir desse momento, olha o nome da árvore, conhecedores do bem e do mal. Quando eu e você já temos um padrão pré-estabelecido do que é bem e do que é mal, para que eu vou precisar de ficar ouvindo a palavra de Deus, sendo que eu sei o que é certo e o que é errado? Entendeu? É isso, irmãos. Aí continuou o seguinte: abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Ora, se a visão que o homem abriu nos seus olhos fosse de acordo com a vontade de Deus, por que então que o homem se escondeu? Quando fala que Deus aparecia ao homem na viração do dia, provavelmente é que antes desse ocorrido aqui, desse momento, Deus já vinha aparecendo ao homem. E não tinha nenhum problema. Deus falava com o homem ouvia, o homem cria e o homem obedecia e confiava que aquilo era falar de Deus, porque era, irmãos. Mas quando o homem come do fruto, aí o homem já passou, houve um rompimento, ou como nós falamos, uma desconexão com o encabeçamento de Deus, e o homem passou a agir por conta própria. Aí o Deus aparece, versículo 9, chamou o Senhor Deus ao homem e lhe disse, é o que eu falei aqui, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim. É interessante, irmãos. Detalhes, presta atenção nos detalhes da palavra. Quando fala que Deus apareceu, fala que o homem ouviu. Quando ouviram a voz do Senhor, mas não fala que eles viram mais o Senhor. Entendeu? Não fala aqui que eles viram o Senhor. Quando ouviram a voz do Senhor, aí versículo 9, chamou o Senhor Deus ao homem, ele perguntou, onde estás? Ele respondeu. Respondeu de onde? Do mesmo lugar onde ele estava. Ouvi a tua voz no jardim, e porque estavas nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, que te faz saber que estavas nu, comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Irmãos, quando nós perdemos a visão para com Deus, e a nossa visão do conhecimento do bem e do mal, ela é estabelecida, o primeiro sinal é a crítica. Quando há crítica, quer dizer que a visão que está sendo manifesta por meio de mim é a visão do conhecimento do bem e do mal. O homem começou a questionar Deus. Deus, olha só, irmãos,
O homem falou o seguinte com Deus, presta atenção nisso aqui. Disse o homem, a mulher que me deste por esposa. Olha, o homem falou assim, Deus, ó, o senhor tem parte nisso aqui, viu? Porque a mulher que o senhor me deu por esposa, ou seja, em outras palavras, Deus, a culpa é sua. Porque quem que me deu essa mulher? Eu? Não, o senhor que me deu. Então, irmãos, aí o homem passou a culpar Deus, a criticar Deus do erro, do pecado que ele tinha cometido, do erro aqui, né? Aí o versículo 13 fala, disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Pronto, irmãos, aqui começou o problema. A partir desse momento, o homem passou a viver, não segundo a vontade de Deus, mas o homem passou a viver baseado, sabe no quê? No conhecimento do bem e do mal. Em outras palavras, eu sei que isso aqui é bem, eu faço e está tudo feito. Estou bem na fita com Deus. Eu sei que isso aqui é mal, eu não faço, porque Deus não gosta disso. Isso é viver segundo a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas, detalhe, todos os lados, ambos os lados, provém de uma mesma fonte, provém de uma mesma árvore, provém da morte. Porque às vezes o homem, ele acha que ele tem um padrão humano elevado, né? Temos vários exemplos na Bíblia a respeito disso. Um exemplo claro isso é Jó. O homem acha que ele tem um padrão elevado, ou seja, eu estou certo, eu faço o correto, eu não faço nada de errado, eu ando na linha, então, ou seja, eu estou bem com Deus. Não é bem assim, irmãos. E uma coisa é você saber o que é bem e mal, outra coisa é você saber qual é a vontade de Deus. Deus não age, irmãos, baseado no certo e no errado, no bem e no mal. Deus age baseado na sua palavra. Então, essa desconexão, volta para João, essa desconexão do homem, que o homem aconteceu lá no Éden, essa desconexão, irmãos, cegou, olha só, essa desconexão cegou o homem para as coisas de Deus ou para a vontade de Deus e abriu os olhos do homem para o conhecimento do bem e do mal, do certo e do errado. Quer ver uma coisa? Quando nós olhamos e criticamos um irmão ou criticamos uma outra pessoa, isso que Flávio está fazendo não é certo. Isso que Flávio está fazendo é errado. Você está colocando o padrão de julgamento não segundo a vontade de Deus, mas segundo o conhecimento do bem e do mal. Por quê? Só do fato de você falar que o que ele está fazendo é errado ou o que ele está fazendo é certo, já é fruto da árvore. Esse negócio de grito de guerra, isso é errado, não concordo com isso não. De onde veio? Irmãos, o julgamento baseado no certo e no errado, irmãos, provém de uma única fonte, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um dia eu vi alguém falando o seguinte, que um irmão chegou no outro e falou, irmão, eu tô muito alegre que eu estou fazendo isso. Aí o irmão perguntou para o outro, irmão, vem cá. Você está fazendo isso desta forma ou desse jeito porque você acha que é certo? Ou você está fazendo dessa forma porque é a vontade de Deus? Porque se você estiver fazendo achando que é certo, você precisa se arrepender. Porque Deus não age no certo e no errado. O certo e errado é o julgamento e padrão humano. Deus age por meio da sua palavra. Por isso que às vezes você lê a Bíblia e você acha errado algumas coisas que Deus faz. Você vê no Antigo Testamento, não é isso? Você vê, por exemplo, quando Moisés desce do monte e o povo entra em idolatria adorando o bezerro de ouro. Aí você vê que Moisés chama para a responsabilidade a tribo de aqueles que amavam a Deus, que amavam a vontade de Deus, vem somente a tribo de Levi para fora. Aí às vezes você acha errado quando Deus fala, agora cada um passa a mão na espada e cada um vai e executa os da sua casa. Aí você, às vezes, você já lê nisso, você já pensou, mas isso é errado. Não é isso?
Então, irmãos, Deus não age nesse padrão de certo e errado. Deus age no padrão, irmãos, da sua palavra. Deus tem a sua palavra como trilho, Deus tem a sua palavra como alvo, Deus tem a sua palavra, irmãos, como caminho para que a sua vontade seja feita, não é certo e errado. Agora, voltando para João capítulo 9, João capítulo 9, quando então o homem se desconecta da árvore da vida, né, Dulce? E o homem se conecta à árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a visão, presta atenção que agora você vai entender, a visão do homem para a vida é fechada e a visão do homem para o conhecimento do bem e do mal é aberta. Então quando Deus cura esse paralítico, Senhor, esse cego aqui em João 9, fala o seguinte: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos perguntaram ao Senhor: mestre, quem pecou? Olha só o padrão de julgamento, não é isso? Dos discípulos do Senhor. Senhor, quem pecou? Ou seja, é os padrões dos amigos de Jó, os 3 amigos de Jó. Jó, se você está passando por esse perrengue aí, meu irmão, alguma coisa errada você fez. Você falhou em alguma coisa, você pisou fora da linha em algum item aí. Aí Jó manifesta o Behemoth e o Leviatã, é isso? Então os discípulos já começam com o padrão do conhecimento, ou seja, fruto da árvore do certo e do errado. Perguntou: Senhor, mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Em outras palavras, eles estavam falando: Senhor, se esse camarada é cego até hoje, ou ele pecou ou os pais dele pecaram. Alguma coisa eles fizeram de errado. Certo? E às vezes nós fazemos assim. Ah, mas se está acontecendo isso aí, alguma coisa tem de errado aí. Não é isso? Fulano está passando por isso. Pode saber que alguma coisa ele fez de errado. Senhor Jesus, nos livra disso, né? Respondeu Jesus, aleluia, irmãos, pela palavra do Senhor. Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi para que se manifestem nele as obras. Jesus tirou os discípulos da terra, não é isso, Flávio? E levou eles para o alto. Jesus tirou os discípulos, irmãos, da influência da árvore do certo e do errado e levou eles para a árvore da vida. Jesus mostrando nesse momento para os discípulos aqui, irmãos, que ele, Cristo, como a árvore da vida, era a fonte e o remédio para a cura daquele homem. Jesus está falando: para que vocês vão ficar envolvidos nisso? Quem fez errado, quem pecou, quem deixou de pecar, quem fez, quem não fez? Esse homem precisa unicamente da fonte, da árvore da vida, que era ele mesmo, Cristo. Então, quando nós, irmãos, encontrarmos alguém com essa dificuldade, não fica querendo mostrar o erro, ou a falha, ou o certo, o que ela deixou de fazer, o que ela fez, o que ela não fez. Relacionamento tem muito disso, de casal, não é isso? Às vezes, mas eu fiz isso, a culpa é do Flávio. Aí vai de Flávio, de quem que é a culpa? É de Dulce. Aí vai de Dulce, de quem que é a culpa? É de Flávio. Olha, quem que fez errado nisso aqui? A comunhão, né? Vamos, senta todo mundo, vamos. Quem errou aqui primeiro? Não, irmãos, é isso não. O caminho é levar para a árvore da vida. Levar para desfrutar de Cristo, esse é o único caminho. Não é ficar debatendo certo ou errado, irmãos. Isso não adianta, isso traz morte, não é isso? Para que nele se manifestem as obras de Deus. Versículo 4. É interessante, irmãos, que quando fala que um homem cego de nascença, esse homem provavelmente ele era um homem na fase adulta. Quando fala homem, cita homem, é fase adulta. E esse homem, irmãos, estava onde? Em Jerusalém. Não é isso, Flávio? Ele foi lavar no tanque de Siloé. Então, representando o quê? Que a religião, ela não serve para libertar o homem. O homem estava no centro da religião judaica, da tradição, mas nada do que aconteceu até aquele dia mudou a situação do homem, irmãos. A única coisa que mudou a vida daquele homem foi o dia que ele encontrou Cristo. Ou melhor, o dia que Cristo o encontrou. Aí a vida dele mudou. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, versículo 3, é isso? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Versículo 4.
é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. E a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Versículo 5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, às vezes você lê isso, você acha isso... Aí você vai falar, Jesus fez errado, cuspiu. Aí você acha nojento. Vai falar que quando você leu isso pela primeira vez, você não estava na sua mente carnal, não é isso? Ah, mas por que Jesus podia ter feito de outro jeito? Logo cuspir? Passar no olho do camarada, para que isso? Aí você já estabeleceu o seu padrão de certo e errado. Ah, não, podia ter feito de qualquer outro jeito, menos isso aqui. Irmãos, é isso sim, você vai ver o significado disso. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo, com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Abra comigo Romanos, deixa marcado aí rapidinho, Romanos 9, 21. Romanos 9, 21 fala: ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para desonra? Agora você lê rapidinho em Gênesis capítulo 2, fala o seguinte, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Gênesis 2, 7 fala: então formou o Senhor Deus ao homem de onde? Do pó da terra. Então o pó da terra representa a humanidade do homem. A humanidade, o pó da terra. O pó lá não faz nenhum efeito. Mas quando Jesus ele pega a saliva e une, e o que representa a saliva? Mateus 4. Mateus 4, 4. Você vai ver o que representa a saliva aqui agora. Mateus 4, 4. Fala o seguinte: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Então, o que sai da boca é a palavra. E você lê João 6,63, o que fala? O Espírito é o que vivifica, as palavras são Espírito. Então, o que sai da boca do Senhor é Espírito e vida. Quando o homem, que é o pó, tem contato com a saliva, que representa o espírito e a vida, há um mesclar, uma junção do que é terreno, do que é material, ou seja, da natureza humana com o que é espiritual. E nesse momento, irmãos, Deus chegou naquela, entre aspas, tá? Naquela receita para a cura do homem. O homem só é curado quando o seu a sua humanidade, o seu corpo humano, ele tem contato com o que é divino, com o que é eterno, com o que é santo, o que é a palavra de Deus como Espírito e vida. Então Jesus mistura, ele mescla o pó da terra, que é a humanidade do homem, com a vida, que é o Espírito. Quando une, irmãos, o homem, ele recupera, ele tem a sua vista recuperada, que fala o seguinte: e tendo dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aonde? Aos olhos do cego. Então foi no lugar onde ele tinha o problema. Versículo 7, mas é interessante isso aqui também. Dizendo-lhe, olha só, irmãos, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Horas. Por que todo esse ritual, esse processo? Eu vou passar o lodo aqui, você vai ficar... É claro, ele já era cego, não precisava dele. Então, aí Jesus falou, olha, você vai lá no tanque de Siloé e você vai se lavar. Quando o homem retorna, ele retorna já vendo.
Por quê, irmãos? Primeira coisa, obediência à palavra, Flávio. Se o homem tivesse questionado, é igual Naamã, né? Mas para que eu tenho que ir lá naquele tanque? Não serve aqui não. Ele obedeceu. Então, irmãos, a cura da cegueira vem pela obediência à palavra. Quando nós entendemos que essa palavra vem de Deus, procede de Deus e nós a obedecemos. E o que o lavar aqui também quer dizer? O batismo. Porque quem não passou pelas águas sabe do que nós estamos falando. E quem já passou também sabe. Antes de você passar pelas águas, você lê. Não é verdade isso aqui? Você lê, você não ganha luz, irmãos. É impressionante. Você pode até compreender alguma coisa ou outra, mas abrir a visão, não. Então, esse lavar aqui também representa a prática do batismo. Não é isso? Lavou e voltou o quê? Voltou vendo. Esse homem que era cego, ele voltou vendo. Mas por quê? Houve, irmãos, um mesclar, houve uma junção, houve uma união da natureza humana com o espírito e vida, que é a palavra. Isso, irmãos, é o suficiente para qualquer cura de qualquer enfermidade espiritual. Física também. Quando nós recebemos a paz de Deus, aquilo que é dele. Aí, para terminar aqui, Senhor Jesus, versículo 8, fala, então os vizinhos e os que dantes o conheciam. Quando nós somos curados, Dulce, as pessoas ficam impressionadas. Aí os vizinhos já começam a falar entre eles. Cleomar, peraí, esse negócio. Cleomar indo para a igreja? Não. Peraí. Aí os vizinhos falando que dantes o conheceu, ou seja, conheceu o camarada antes de recuperar a visão. Ele era cego ainda, ele não tinha recebido ainda a palavra como espírito e vida nos olhos, a unção, a junção do espírito com sua natureza. Antes de receber, os que dantes o conheciam de vista, como mendigo. Irmãos, não importa. Aqui era mendigo, mas todos nós dantes fomos conhecidos de alguma forma. Que dantes o conheciam, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, mas se parece com ele. Outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, aí que está o segredo. Ele mesmo, ele quem? O cego que antes era cego. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu, porque o eu sou me encontrou. Aqui ele fala, sou eu, porque o eu sou veio a mim. O eu sou me encontrou, o eu sou me salvou. Irmãos, não tenha vergonha de dizer que é você. Eu vejo vergonha de alguns aqui, se perguntar, você é crente? Não sabendo que crente é crer no Senhor. Isso aí. Mas você está aí na igreja agora? Irmãos, aí é uma vergonha. Não, eu estou mais ou menos. Então, irmãos, não tenha vergonha de dizer eu sou, certo? Eu sou. O versículo 24. Então chamaram pela segunda vez, isso aqui já eram os fariseus, o homem que fora cego, e lhe disseram, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador, ou seja, a tradição, a religião julga como pecado e não pecado, certo? Nós sabemos que você é pecador, rapaz. Ele retrucou. Se é pecador, aí já estava falando de Cristo. Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego. E agora eu vejo, irmãos, é isso que você tem que saber. Uma coisa eu sei. Eu não quero esse negócio dessa palavra profética, esse negócio de grito. Não sei. Mas uma coisa eu sei. Fala com o irmão que está do seu lado, uma coisa eu sei. Eu era cego. E agora, aleluia, agora vejo. Eu quero esse negócio que vocês estão fazendo ali, né, imersão na palavra, isso não tinha isso aí na época do irmão Dong. Não tinha isso aí na época, isso aí eu não sei. E não me importa também. Uma coisa eu sei, eu era cego, hoje eu estou vendo. Aí você ora também para que o irmão e a irmã veja. Agora vamos orar para que você veja como eu estou vendo. Isso, irmãos, é isso. Quando você
crê, vem ver, quando você crê, quando você recebe a palavra com o coração puro, você vê, irmãos. E para terminar, versículo 34 fala, mas eles retrucaram a religião de novo, aos fariseus de novo, retrucando, tu és nascido em pecado, ou seja, sai fora daqui, e nos ensina a nós, e o expulsaram. Você sabe o que é expulsar? Excomungar. Você está excomungado do nosso meio. A partir de hoje, sai fora. Sai fora. Você não pertence mais a este grupo. Irmãos, o que é isso? Aí, versículo 35, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, você está pensando que Jesus achou ruim? Encontrando, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Irmãos, esse camarada só conseguiu ser salvo porque eles o expulsaram. Irmãos, você precisou ser expulso de algum lugar para você estar aqui, porque para precisar de você ser salvo, irmãos. Certo? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já tens visto. Ou seja, naquele dia a sua visão foi recuperada e você já tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, olha só, a fim de que os que não veem e os que veem. Alguns entre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Horas. Meu Deus, é claro que é, né? 41, respondeu Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas, porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Mas aqui, para terminar com o versículo 39, prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, esse primeiro grupo, os que não veem, é os que perderam a visão da palavra, é os que perderam a visão do encabeçamento de Cristo lá no Éden, quando o homem pecou. O homem perdeu a visão de Deus. Esse Deus, o Senhor veio para que eles vejam. Agora essa segunda classe que fala aqui o seguinte, e os que veem, ora, agora o Senhor quer que eu fique cego? Sabe para que o Senhor quer que os que vejam não veem, ou não vejam? Os que veem não vejam? Irmãos, é o olhar de julgamento, olhar de condenação, olhar de sentença, olhar de certo e errado. Então o Senhor veio para que, se nós tivermos esse olhar de certo e errado, de julgamento, de condenação, de apontar dedo, de achar que eu sou melhor do que ele, o fariseu, né? Não, eu sou melhor do que o fulano lá que está orando, eu bato no peito, oro de mim para mim mesmo, aquele lá é republicano, aquele é publicano, aquele lá é coletor de impostos. Irmãos, é isso. O Senhor veio para nos dar vida, vida em abundância. O Senhor veio para nos devolver a visão do que é celestial e tapar a nossa visão, irmãos, do que é terreno e do que é segundo o curso deste mundo. Amém? Jesus é o Senhor, de pé, pequenos grupos. Vamos ainda compartilhar um pouco. Amém?